FM 104.9. Liberdade FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. 104.9 Liberdade FM. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé, Papo de Fé, Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra a vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Graça e paz, amados ouvintes, aqueles que nos assistem. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Papo de Fé. Um dia mais agradável hoje, com temperaturas mais amenas, temperaturas melhores. E aqui estamos então com o nosso Papo de Fé. O meu boa noite a todos que estão junto conosco. Hoje está aqui conosco participando na nossa mesa o nosso amigo Wellington, o nosso pastor Jorge, que está aqui ao meu lado também, o Christian, que está na técnica esta noite conosco aqui, e o nosso convidado especial, o Marcos, presente sempre aqui conosco, né? Hoje o Paulo Júnior não pôde estar conosco aqui, mas eu acredito que ele está nos assistindo, nos ouvindo e também participando conosco. Queria passar aqui para dar um nosso boa noite para o nosso pastor Jorge. Boa noite, Vitor. Boa noite, Wellington. Boa noite, Christian e Marco. Boa noite à nossa audiência, a esse povo abençoado que está sempre ligado na Liberdade FM. Fique conosco aí. Vá compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, vá compartilhando no Facebook aí com seus amigos, parentes, para que se integrem nesse papo de fé. Wellington, seu cordial boa noite. Muito bem, meu caro amigo Vitor, pastor Jorge, mais uma vez um prazer imenso, né? Como passa rápido essa semana, né? Parece que faz ontem que nós estávamos aqui no Papo de Fé, né? Verdade. Do mesmo jeito que passa rápido, do mesmo jeito é uma satisfação cada vez fazer mais um episódio do Papo de Fé. O nosso amigo Christian, fazia alguns dias que não estava na técnica, né? Hoje retorna ao seu posto, né? Posterior aí ele vai dar sua saudação, né? Nosso amigo Marcão, assistindo mais uma vez aqui conosco. Meu boa noite, muito obrigado por estar aí. E vamos lá. Mais um Papo de Fé. Isso aí. Christian, dê o seu boa noite aí.
Boa noite, Vitor, Pastor Jorge, Wellington, Marcão. Uma alegria poder estar aqui com vocês e vamos para mais uma edição do nosso Papo de Fé. E já de início, o pessoal que está acompanhando já aí através do Facebook e através do YouTube, se puder aí, né, curtir, se puder compartilhar, se puder comentar, dizer o nome e a cidade que está nos ouvindo, a gente fica feliz, né, dá um upgrade aqui no nosso diálogo, né, e com certeza a gente vai estar mencionando aqui na medida do possível o seu nome. Então, curte lá, compartilha, se puder comenta e vamos juntos fazer o Papo de Fé. É isso aí. Pois bem, eu queria, para nós darmos início ao nosso Papo de Fé essa noite, eu queria fazer a leitura no livro de Provérbios 19 e 21, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas os desígnios do Senhor, esse prevalecerá. Amém. Amém. Nós estávamos com o nosso Papo de Fé numa sequência, numa série, né, de reis e povos, heróis ou vilões, e a gente no último Papo de Fé a gente fez um especial sobre as cruzadas, sobre algumas guerras, alguns conflitos que a gente achou aderente, né, a trazer o assunto em pauta. Hoje nós vamos dar sequência nesses reis, povos, né, heróis ou vilões, como nós vínhamos falando, e uma das questões eu acho que é relevante a gente colocarmos aqui, a gente vinha falando sobre o rei Saul, que foi o primeiro rei ungido, né, e a gente fez alguns episódios sobre o rei Saul, a gente chegou até o rei Davi, né, até onde o rei Davi foi ungido, onde o rei Davi teve as suas batalhas dentro do reino, do reinado de Saul, a grande batalha de Davi, que todos lembram. É algo interessante que as pessoas, quando falam de Davi, lembram bastante do conflito com Golias, né? Mas nós estamos entrando um pouco mais a fundo sobre a história de Davi. E eu gostaria de começar com o nosso pastor Jorge, então, para que ele falasse para nós ou desse sequência no nosso Papo de Fé aqui, sobre a ascensão, então, ao reinado de Davi, né? Como que se deu. A gente sabe que ali no livro de 2 Samuel, onde que trata bastante que fala sobre o reinado de Davi, Davi é aclamado a rei de Judá, né, a princípio. Então eu queria passar para o pastor Jorge para que ele desse a sua participação. Sim. Não, Davi, né, ele é ungido rei, como nós já falamos no episódio anterior, na sua adolescência. Ele é ungido por Samuel, porque havia aquela rebelião de Saul. Deus mandou o Samuel descer à casa de Jessé, escolher um dos filhos. Aí Deus vai revela que é Davi. Davi é ungido, mas ele fica num período de preparação até que Saul morre e ele vai ocupar o lugar que lhe é devido. Morre Saul. Morre o herdeiro também. Isso. Jonatas, né? Há um certo conflito. E um dos filhos de Davi assume uma parte do reino do norte lá, que ainda não era dividido, né? Ele assume aquela parte e Davi assume em Jerusalém. Em Jerusalém não, ainda ali próximo de Belém, ele assume o reinado sobre Judá. Logo em seguida ele vai conquistar Jerusalém, porque Jerusalém, na conquista de Josué, ainda não havia sido tomada. Os jebuseus resistiram a essa conquista e só Davi que vai fazer essa guerra. Ele usa uma estratégia, né, que ele entra por túneis lá e se faz de louco, e aí ele consegue infiltrar dentro de Jerusalém e começa a guerra, e aí abre os portões, entra o exército e toma a cidade, porque Jerusalém sempre foi uma cidade, além de ela ser alta, a geografia de Jerusalém é complicada de ser tomada, porque Jerusalém é uma das partes mais altas de Israel. Então, você lá do Mediterrâneo tem que subir 800 metros para chegar a Jerusalém. Lá de Jericó, do Mar Morto,
Você tem que subir 1.200 metros, porque o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar, né? Então você tem que subir 1.200 metros para chegar a Jerusalém. Pensa você enfrentar um exército subindo. A cidade é rodeada por montes, ela tem uma fortaleza natural, ela é cercada pela cadeia de montanhas, que ali tem vários montes, Montes Copos, outros montes que formam a cadeia do Monte das Oliveiras ali. E o outro lado tem uma outra cordilheira. Então ela é rodeada por montes. A cidade tem lá seus 9 montes, né, que cercam a cidade. E a cidade é toda murada, sempre foi. Então, pensa passar por montanhas onde tem guardas. Depois você enfrentar uma barreira de muralha. Então não era fácil conquistar aquela cidade. E Davi consegue essa conquista. E aí ele vai assumir o trono em Jerusalém. E logo em seguida é deposto outro rei e ele assume. Davi, na verdade, é o que unifica Israel. Jerusalém, ela tinha um outro, era Jebus, né? Vem dos Jebuseus, depois quando Davi ele invade, ele torna-se Jerusalém, né? Exatamente. Mas o interessante é que na história ela nos diz que Davi ele também governou e reinou por 40 anos. Isso. Né, Wellington? E a palavra de Deus nos diz ali em 2 Samuel que Davi ele reinou sobre Hebron 7 anos e 33 anos em Jerusalém. Né? E o filho de Saul, então após a morte de Saul, é que reinou sobre Israel. Sobre a parte do norte. Sobre a parte do norte nesse período. Mais ou menos 3 anos. 3 anos, né? E 33 anos depois, Davi reinou sobre Jerusalém, então depois da invasão, né? Ele assume Jerusalém, começa a governar ali e a partir dali estabelece, né? Tem a outra etapa que é interessante, aí o Wellington pode entrar um pouco nisso, quando Davi vai buscar a arca de volta, né? Porque isso é uma coisa muito importante no reinado de Davi. Ainda antes de tomar Jerusalém, a arca tinha sido tomada de Saul pelos filisteus, mas deu um problemaço para eles lá, né? Uhum. Diz a Bíblia que eles ficaram com hemorroidas, né? E aí deu um surto, né? E ninguém podia lutar, porque eles estavam todos homens naquele estado ali. Úlceras e ratos também. Entrou uma praga terrível lá. E chega um momento que o Deus deles, a estátua do rei deles, cai de rosto diante da arca, né? Se prostra diante da arca. E diz, não, vamos tirar esse negócio daqui, isso aqui não está bom para nós. Aí uma palavra é levada para eles, que eles tinham que fazer umas peças de ouro, colocar ali num carro e mandar para fora do território. Só que ninguém se interessa em buscar a arca. E Davi, não, vamos buscar a arca. E para Davi sempre foi muito fundamental, né, a presença de Deus, né? Tanto que ele é citado como um homem segundo o coração de Deus, ele é citado como, por diversas vezes a gente falou já no Papo de Fé, a importância que ele traz à comunhão com Deus, à obediência com Deus. Claro que é citado e claro que é motivo de novela, motivo de filme, e é uma das grandes, a questão do pecado de Davi, e por outro lado a valentia de Davi. Mas algo que realmente define Davi é a intimidade dele com Deus, a busca por presença de Deus e a busca dele pela arca como uma importância não simbólica, como se ela fosse mística, mas sim da compreensão que realmente, né, era o habitat de Deus naquele período, né? E essa presença, quando ele constrói o tabernáculo de Davi, a gente vai entender lá no fim do reinado de Davi que o tabernáculo de Moisés ainda estava lá em Siló, né? Uhum. O tabernáculo de Moisés ainda estava lá, mas não era usado porque não tinha mais a arca. E ele traz para Jerusalém, daí tem todos aqueles incidentes, né, que morre usar ali, né, toca na arca e tal, daí ele faz o jeito certo, vai trazendo de forma cerimonial, adorando a Deus. E o Davi era esse adorador. Como é que a gente sabe que Davi era adorador? Se a gente olha a história de Davi, né, desde o começo, a gente entende que ele foi trazido para a presença do palácio porque ele tocava bem a harpa. E o que ele tocava na harpa? Tocava louvores a Deus. A gente olha o livro dos Salmos, o maior autor dos Salmos é Davi. O maior autor. Aí, Davi era um poeta e um músico. Aí a gente olha a estrutura do tabernáculo de Davi, que está ali em 1 Crônicas, eu acho que do 21 em diante, que mostra
ali quando ele estabelece os porteiros, estabelece os turnos, estabelece os levitas, estabelece os adoradores, 24 turnos de adoradores. Isso é uma chave muito importante, porque lá depois Lucas vai citar isso aí, né, quando ele fala lá que Zacarias era do turno de daqueles capitães de turno. E ele bota assim, ó, Asaf, Geduntum, agora me fugiu o terceiro nome. Tinha 3 grandes líderes que estavam sob a direção de Davi. E esses 3 dirigiam cada um, são 24, né, 8 equipes familiares de adoradores. E cada um era responsável por 1 hora de adoração contínua no templo. Cada equipe dessa. Então tinham 24 equipes que se revezavam dia e noite na adoração dentro do tabernáculo de Davi. E essa busca que o senhor comentou, né, e falou, e eu contextualizei na questão da obediência, né, traz a memória que não foi só uma tentativa, foram 2, né, embora na mesma caminhada, né, porque por trazer a arca, ela não poderia ser conduzida de uma forma diferente de não ser carregada por homens, né, pelos levitas, que é os que cuidavam da arca e do tabernáculo, né? E aí ele se tinha uma hierarquia, né? Segue daquela hierarquia que outros homens não poderiam encostar, tinha aquela questão que tu não poderia entrar sem ser o sumo sacerdote, sem estar purificado. A gente tem uma passagem que na mesma ali que foi colocado num carro de boi, se eu não me engano, foi quebrada uma roda, e aí começou a dar um monte de zebra, um cara morreu, e aí foi levada a arca para dentro da casa de um homem. Do Obed-Edom. Eu não sabia o nome, não me lembrava o nome. E aí ali dentro a presença de Deus, obviamente, começou diversas curas e bênçãos dentro da casa do homem. Em 3 meses diz que a vida dele mudou completamente. Não tem como não mudar, né? Pois é, mas pensa bem, a coragem desse homem, porque um cara que era um importante ali, que ele usava, vai lá e toca na arca e morre. Então, pô, esse negócio aqui é perigoso, eu vou levar para dentro da minha casa. Mas ele tinha a intenção que ele queria cuidar do lugar que representava a presença de Deus. Então Obed-Edom recebeu aquela arca como quem recebe Deus dentro da sua casa. E aí da questão da intenção no coração do homem. Depois já no Novo Testamento a gente vai compreender e vai entender algo que Deus sempre teve muito próximo da intenção do coração do homem, né? E aí depois Davi então vai retornar e buscar ali. Depois a gente tem uma passagem bem complicada também da dança de Davi, né? Que ele vestia só um linho branco, né? E provavelmente tem aparecido coisas indevidas e é motivo de escândalo. Então é desse ponto em diante que a gente segue falando de Davi, né? Então mas essa trajetória da arca é interessante, a gente dá uma pincelada. Eu tive o privilégio, né, de, estando em Jerusalém, estar na casa de Obed-Edom, né? Hoje tem lá um kibbutz que hospeda pessoas. Se algum de vocês quiser viajar para Israel um dia, pode marcar sua hospedagem na casa de Obed-Edom, né? Lá, essa casa é uma hospedagem e são judeus messiânicos, são irmãos em Cristo que tem lá. Eles são adoradores, são aqueles que servem a Deus, são homens que têm um entendimento muito grande da palavra. Certamente. Alguns deles são guias, né? E é um lugar muito lindo e bem próximo de Jerusalém, do ladinho ali. E aí são, se não me engano, 16 quilômetros a distância da casa de Obed-Edom até o Monte do Templo, lá, a cidadela de Davi, onde Davi tinha colocado o tabernáculo. Montou, na verdade, o novo tabernáculo, né? E aí ele faz toda a cerimônia correta, né? Eles davam 6 passos e no 7º passo era oferecido um sacrifício com louvores de adoração. E aí, pensa, 16 quilômetros de 7 em 7 passos, parar, fazer uma oferenda a Deus e depois marchar de novo. E foi entrando. Aí quando ele entra, tem aquele episódio que a filha de Saul, que era a esposa dele, né? A Milcal, ela fica escandalizada. Meu pai era rei, ele não fazia esse tipo de coisa aí, de andar só com roupa de linho, tirar as vestes reais. Porque quando Davi bota roupa de linho, nós temos que entender que Davi é um homem porque quem fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus é Deus. Sim. Quando ele fala para Samuel, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Então Deus dá esse testemunho a respeito dele, né? Ou seja, Davi tinha a presença do Espírito Santo com ele. Isso é evidente, né? Porque quem lê o Salmo 24, por exemplo, né? Vê ali toda a descrição da cruz com clareza, assim, com detalhes
minuciosos do que aconteceu lá no Calvário. Então, E deixa claro também, quando sai de Saul, pela presença de Deus, vai Davi. então ali, quando ele entra com veste de linho branco, trazendo, na frente da presença de Deus, trazendo a arca para dentro de Jerusalém, vai nos lembrar que lá na Nova Jerusalém, nós vamos estar vestidos com vestes de linho branco, né? A veste de adoração é essa aí, né? Não é a veste real, porque nós não somos reis. Ainda bem que a gente vai ganhar um corpo novo, né? Não. Porque o meu atual corpinho de linho branco não vai ficar legal, né? Não, mas talvez o linho branco seja mais entrelaçado. Mas os sacerdotes usavam também, tinha um calção por sim. debaixo, né? Mas é interessante nessa construção da história do reinado de Davi, a gente comentar também que nós estamos no início aqui do reinado dele, que quando Davi reinou sobre Hebron, ele teve o nascimento dos filhos, que são a descendência dele. Isso. Tem todo um... Não Salomão, né? Salomão vai nascer depois em Jerusalém. Os primeiros filhos de Davi, eu acho que tem aquela questão que eu acho que é importante nós comentarmos também sobre o desejo da construção do templo. Sim. Por Davi. Também, sim, ele faz esse tabernáculo simples nós ali. Nós poderíamos também entrar daí depois na questão do pecado de Davi, né? Que porque você tem nesse período da trajetória, e o pastor pode fazer adendos melhores, com certeza, a gente vai ter uma grande expansão do reino de Israel. Sim. Né? Então o primeiro ponto ali, como o pastor destacou, a gente vinha de um período de Saul, onde se estava tudo dividido, onde as tribos se tinham, claro que um confronto entre elas, depois se teve uma aliança. Então Davi levou um tempo para construir, né? Ele precisou arrecadar riquezas, né? Porque Israel estava caindo, né? Então Saul gastou muito dinheiro atrás do próprio Davi, né? Então ali ele levou um tempo para construir. Posterior é marcado por diversos momentos, e isso fica muito bem claro, que quando Davi, então, um conquistador, um explorador, respeitado pelos outros reinos, temido por outros, Davi tanto teve períodos em que ele usou da democracia e de uma boa conversa, como ele usou também do nome dele, do poder do exército, porque o exército de Israel nessa época foi um exército temido. Os valentes de Davi eram homens bem treinados, eram homens que lutavam realmente por um amor a Deus acima de qualquer coisa. E isso fica muito bem claro no período em que ele manda matar lá o marido da mulher, que é o... Urias. O Urias. E o Urias, então, volta da guerra, não vai se deitar com a mulher, em respeito e lealdade dos amigos. Isso. Então, assim, a gente vê que todos esses homens, e sendo ele um dos valentes de Davi, prezavam muito pela lealdade com o homem e com Deus. Obviamente que é Deus acima deles, mas a lealdade, porque de fato, uma guerra nesse período da Idade Antiga é uma guerra corpo a corpo. Sangrenta, né? Então você dependia do teu amigo a todo momento, você dependia do cara que estivesse ao lado, tanto para lutar com você, quanto para te proteger, quanto para te avisar. Então eram ouvidos bem treinados, era uma mente bem treinada para essa finalidade. Não existia algo melhor do que honra, né? Então a gente vê que esse período é um período que justamente, quando destacado ali, que Davi saindo para a batalha, contextualizando, claro, né, abrindo um adendo aqui, saindo para uma batalha, ele indagado, mas eu sou o rei, eu não preciso ir, porque eu sou Davi. E ali começa a entrar a soberba, ali começa a entrar aquela questão que né? Deus não mandou ele parar ainda. Né? Então a gente vê que o que de fato marcou a trajetória dele até aí é só vitória. Só vitória, só vitória, só alegria, é só pontos assim positivos a falar, porque ele estava sobre a obediência de Deus. Aí que vem, então ele começa a construir o reino em cima de uma base espiritual, né? Ele institui sacerdote, institui as ofertas, restitui tudo, traz a arca de volta, começa aquela adoração, 24 horas, oração, e começa a crescer. Eu gostaria, pastor Jorge, que o senhor desse um pouco de adendo nessa questão do pecado de Davi, com relação na história. Quando a palavra de Deus ela nos diz ali em 2 Samuel que Davi cometeu adultério e um homicídio. Sim, é porque que ele diz, né? O texto começa assim, ó. Era o tempo em que os reis vão à guerra, né? E Davi decidiu ficar em casa. Foi o que o Wellington acabou de ressaltar. Então, você tem um tempo onde você tem uma função. Você diz, não, vou tirar umas férias.
eu comparo isso, às vezes a pessoa, tô cansado, eu não vou ir na comunhão na igreja, não vou mais ficar um tempinho em casa. Aí tu começa a olhar outras coisas. A gente lembra que o palácio era um lugar muito alto, né? Era o lugar mais alto de Jerusalém. Era construído sobre um monte, né? Não é o Monte Moriá, ali é o Monte Sião, é construído o palácio. No palácio, você tinha a visão das outras casas. Quando ele olha, tem uma mulher lá embaixo se banhando. E ele foi olhar o que não devia, né? Aquela mulher também talvez não devesse se banhar por ali, né? Mas foi. E aí, ao contemplar a beleza de Batseba, né? O que ele faz? Ele começa a desejar. Ele estava no lugar errado, fazendo o que não era para fazer. Aí viu que não podia. Então, como é que a tentação pega um ser humano? Né? É assim, não é de soco, ela vai aos pouquinhos. Não, descansa um pouquinho aí. Aí daqui a pouco, olha para o lado ali, olha ali o que tem do teu lado, olha só. Que coisinha linda, né? E aí o cara começa a desejar o que não precisava desejar. E chama. Aí quando ele fez a besteira, né, que já cometeu um pecado grave aí, que é o adultério. Aí, para completar o serviço, a mulher fica grávida. E o marido estava guerreando. Como é que ia explicar a gravidez estando o marido em guerra? Não tinha explicação. É interessante na história, pastor Jorge, que Davi, ele chama Urias uma vez. Isso. E ele nega-se né, a deitar com sua esposa. Enquanto foi o que o Wellington ressaltou. Isso, ali. E ele volta a guerrear. Né? Volta. Ele chama mais uma vez o Urias, né? Ele embebeda Urias, né? E Urias dorme nas portas do palácio, né? E ele não vai se deitar com sua esposa. Então Davi tenta por 2 vezes, né? Chamar tentou Urias, contornar, porque se ele tivesse uma intimidade com a mulher, iam pensar que o filho era dele, estava assim, ia ficar encoberta a história. Isso. Davi esqueceu que nada fica encoberto aos olhos de Deus. E aí vem o segundo pecado. É o pior, né? Que daí ele manda o homem para uma frente de batalha e veja a lealdade desse homem. Ele pede para o seu fiel escudeiro, né? Não, colocar Urias em frente de batalha. Mas quem leva essa carta é o próprio Urias que leva ela na mão. Pro seu fiel escudeiro. Pro comandante dele lá, né? E diz, você vai botar Urias na parte mais complicada da batalha. E quando ele estiver ali, vocês se retiram e deixam ele naquela situação. Quer dizer, ele proclamou a morte, preparou, né? Foi uma coisa um crime premeditado. Ele colocou o cara numa roubada e os soldados se retiraram e deixaram ele lutando sozinho. Aí a gente vê uma coisa, Urias foi leal a Davi, foi leal aos seus colegas de farda, né? Quando ele se recusa a se alegrar com a sua mulher, estando os colegas em guerra. Davi estava em casa de boa, enquanto seus soldados estavam em guerra. Urias não, Urias tinha lealdade. E aí quando ele leva a carta, ele não olha a carta, que era a sentença de morte dele, porque se ele lê aquela carta, ele não ia entrar naquela... Ele não poderia abrir o selo real de forma alguma, né? Não, Isso. Mas vamos dizer que o cara mal intencionado abriria, de curioso, né? Sim. Mas ele não abriu. Ele levou a carta com um portador fiel de uma notícia que era a morte dele, entende? A gente vê a fidelidade. O caráter desse homem, né? Wellington, assim, o teu ponto de vista em relação... Qual a consequência do pecado de Davi pro reinado dele? O primeiro ponto que eu gosto muito de destacar nesse ponto do pecado, a doutrina do pecado estuda muito essa questão e cita ela como uma das primeiras matérias para a gente começar a entender quando a gente está na faculdade. Que a gente vê que se cumpre, né, tudo que Deus proferiu a ele como resultado, né? A gente vai ver que a espada não se afastou da casa de Davi, todos os filhos foram mortos. A gente vê que filho se rebelou contra ele, e posterior a gente vai citar que nesse período do rei Davi, a gente tem uma grande rebelião, a gente está falando em guerra, e a gente tem um período de rebelião. Logo no final do primeiro filho ali que se rebelou contra ele, Absalão. Posterior morto, Davi então, vendo o filho morto, se comoveu e disse, então quem dera tivesse ido eu no teu lugar, e aí vem o general dele, enfim, daqui a pouco vem o nome. Vem e fala para ele, então, né? Bom, mas todos os teus soldados e eu, Joabe. Todo ele se lutar, a gente poderia estar morto por ti hoje.
E agora você está dizendo, então, que melhor então que nós todos estivéssemos mortos e ele que estava se rebelando contra você e esses homens que estão ali. Então, e aí causou mais uma contradição, que se gerou outra rebelião, pequena, mas se rebelou. Então, quando de fato a gente vê que o pecado de Davi levou ele de fato à ruína, mas não uma ruína como rei, mas uma ruína dele interna. Familiar, né? Isso, ele com toda certeza envergonhado diante de Deus. Não, e olha, pensa na situação, né? Porque quando Natan, foi Natan, Sim, né? profeta Natan. Vai trazer a palavra para ele, faz aquela parábola ali, né? E dá toda a sentença para ele, que inclui essas coisas todas, e diz, e vai haver, mesmo que você fez, vão fazer contigo. E aí o que acontece, né? Acontece de um filho dele abusar da irmã e há uma morte. É o Aminon. Mas tem dois pontos. Aminon abusa da meia-irmã e é expulso. O outro irmão vai pra cima dele e dá toda aquela revolta. Que depois Absalão assassina Aminon, né? E aí Absalão quer ser rei. Só que aí tem uma questão, quando Aminon ele é expulso do reino por esse ato, que eu acho que traz... Em consequências do pecado de Davi, dentro da casa dele, ele é expulso do reinado e expulso da descendência do reino também. Mas é que tem um ponto, tem dois pontos interessantes quando a gente vou começar a explicar bem esse ponto. Que um tem uma das grandes profecias de Natan também, que foi um grande profeta, né, sucessor de Samuel. Quando Davi quer, poxa, mas eu estou morando numa casa, eu tenho tudo isso aqui, eu quero construir algo para Deus, para que Deus não fique vagando pelo campo, né? E Deus não quer. Sim. Não era essa a intenção. E aí Davi fala para Natan vai para casa, Deus fala para ele, vai lá e dá uma profecia para Davi, que ele não era construção, esse princípio do templo, isso, que ele queria habitar entre todos, não estaria ali, né? Então ali a gente já começa a ver um marco de que Deus começa a querer tirar da intenção principalmente do israelita ali, do povo de Israel, aquela questão que Deus só está em um local, né? Que Deus ele está em todos os locais. Então a gente já vê nesse princípio. E para a gente falar e botar cronologicamente toda essa questão do pecado, após o pecado consumado, obviamente, e aí a gente vem de um ponto que é muito bom, e talvez algumas séries, alguns livros paralelos à Bíblia, e talvez não um estudo mais aprofundado da doutrina do pecado, a gente vê que o pecado ele se gera não no ato, mas ele se gera no coração do homem. Né? Ele começa ali, a intenção do pecado começa ali. Quando Davi, de fato, ele começa a apresentar o pecado dentro dele, ele deixou amadurecer esse pecado dentro ali, que foi a intenção e a vontade, que ele já definiu o que ele ia fazer, ele já estava alimentando a coragem. A gente começa a ver que Davi mudou a sua personalidade, começou a se tornar um homem beberrão. Né? Então ali começou a se gerar o pecado, né? Então o pecado já estava consumado. Tá? O que de fato diferencia ali, e ali Davi já começou a ter a sua queda, foi no ato que foi, e Deus usou uma coisa que eu acho muito interessante, que é quando a gente faz as ligações, né? Que Deus ele se repete várias vezes. Lá do Gênesis, lá no último livro do Apocalipse, a gente vai ver que são os mesmos atos, as mesmas formas de Deus agir, não muda, e até hoje é isso, a gente só tem que conseguir identificar. Davi, a gente sabe hoje, na época não se sabia ainda, mas um belíssimo compositor, um belíssimo escritor, um homem com uma grande familiaridade com a escrita, com a fala, com a filosofia, com a antropologia, com o conhecimento do homem em si. E Deus usa de uma parábola para falar com ele, que até hoje é fantástica, né? Havia dois homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha, só tinha uma, senão um cordeirinha que havia comprado. E ele criou a ela, a cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia de sua comida, bebia do seu corpo, até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. E, enfim, é grande ali a questão. Ele está falando que um homem tinha muito, o outro tinha muito pouco, e aí veio o cara e pegou aquele que só tinha uma, matou aquela lá e usufruiu. Davi então falou: onde é que está esse homem que eu vou mandar matá-lo? Não, mas esse homem é você.
que ele achou que estava escondido, estava claro. Isso, Deus. então, tu veja só, Deus utilizou de uma alegoria, Deus utilizou de algo, porque embora naquela época não se sabia ainda, hoje a gente sabe que Davi compôs muito, escreveu muito, né? Sim. Então, com certeza, naquela época, Deus obviamente já sabia que era através de uma boa indagação, de uma boa reflexão, que iria envergonhar Davi. Né? Então, a consequência maior para ele, e eu sinceramente acredito, embora os pais vão dizer, e concordo plenamente, não tiro a razão, que ver a decadência de um filho é ruim, sim. Mas quando associado isso a um homem segundo o coração de Deus, um homem que viu do nada se tornar o maior entre todos, e diante dele, e a gente está falando de uma pessoa que tinha uma fé grande. Um cara que teve contato tanto com o próprio Deus quanto com anjos. Sim. Então a gente está vendo que a vergonha que ele tenha ficado diante de Deus. Como que tu levanta a cabeça e diz agora, bom, eu sou rei? Mas de que forma? Se tu tem um pouco de consciência, né? E isso a gente vê que narrado e criando uma linha de agires de antes e depois de Davi, a maior consequência para ele foi a vergonha diante de Deus. Não, e a coisa foi terrível, né? Chegou a um ponto que um dos filhos de Davi, ele chama uma das concubinas de Davi para ter intimidade com ela no pátio do palácio, à vista de todo Israel. Ele envergonha Davi diante de todo mundo, de todo né? mundo. E não foi só uma, né? Ele pegou todas, né? Foi na tenda de Davi, né? Isso, então ali quando ele vai... faz assim à vista de todo mundo ainda. Isso, porque começou a primeira consequência foi ele ficar envergonhado. Sim. Tá? E foi trazido à tona tudo. Sim, ele perde aquela filha gerada em Batseba, né? Ele faz aquele jejum, aquela oração, e Deus não muda aquilo ali. Quando morre, ele se alinha e tenta de novo levantar a cabeça. Só que, o que acontece, né? Deus perdoa o pecado, mas tem certas consequências desse pecado que muitas vezes vão seguir a pessoa. Quer dizer, a pessoa, às vezes, plantou semente ruim, tudo que o homem semear vai colher. Quer dizer, se plantou semente ruim, não espere colher coisa boa. Com certeza. Isso. Christian, algumas participações. Temos aí a dona Eliane Mate. Opa, minha mãe, um abraço. Boa noite a todos. Mauro Correia, cidade de Sarandi. Boa noite, amém. O Anderson Sérgio, esse é de Cruz Alta, se eu não me engano. Shalom, boa noite, lá da IBN, pastor Raul. O Valdir Corvalão, alô seu Valdir, ele colocou amém. E uma figura um pouco conhecida aqui na nossa comunidade, né? Não sei se alguém conhece o Benosmar de Fave. Opa, olha aí. Paz, sempre é bom conhecer da história, que narra a história verdadeira das coisas do nosso Deus. Que o Espírito Santo continue vos orientando. Vamos aqui para o Facebook. Nós temos aqui meu amigo Daniel Pedreiro aqui. Daniel Benção, né? Já participou do Papo de Fé, inclusive. Participou com a gente, o Daniel, que passou aí uma luta complicada, né? Mas Deus deu a vitória aí, né, meu amigo Amém. Daniel? O Paulo Silva Santos está com a gente na escuta. Também a Luciane Denis. Estamos na escuta aqui no interior de Figueiras. Opa. Tá bom, obrigado pela sintonia. Também a Anelita Pertili, paz do Senhor. A Eliane também comentou aqui no Facebook. E o Getúlio Prado. A paz, irmão, gratidão a Jesus por tudo. Essas são as participações que temos aqui. Maravilha. Continue compartilhando aí, comentando. Dê seu alô. Nós queremos agradecer a todos aí, abraçar aquele abraço, um. aquela paz, né, para aqueles todos que nos assistem, que nos ouvem, é uma honra, é um prazer. Mas o que eu acho interessante na história de Davi, pastor Jorge Wellington, que eu acho que hoje nesse Papo de Fé nós encerramos Davi. Né? Porque aí, seguindo a nossa cronologia, Salomão é para agosto, né? É para agosto, né? O que me chama a atenção, de Deus. O que me chama a atenção, assim, ó, pastor Jorge, é realmente isso, assim, ó, como Deus trabalha na vida de Davi, lá como um rapaz jovem, ele traz para dentro do reino de Saul, né, um jovem e que se torna um grande rei, né, um filósofo, um poeta, um cantor, né, e um grande guerreiro.
Mas dando sequência para nós, vamos ver se nós conseguimos encerrar Davi aqui. A gente falou sobre nós chegamos no grande pecado dele, que é e da consequência desse pecado, que esse filho que ele teve com Batseba, ele veio a falecer. Isso. Esse primeiro filho só morre. fazer um adendo aqui para deixar bem claro para quem ouve, que eu acho que é o ponto fundamental para a gente partir para o fim de Davi. Isso. A espada nunca se afastará da sua casa. A morte do primeiro filho, Sim. a morte Isso. de Amon, a rebelião de Absalão, a morte de Absalão, Sim. e depois aquela revolta de um benjamita. Sim. Você também lá pro aproveitou final. ali pro final. Então aí tá a espada, Sim. para explicar para todo mundo. Tomarei as suas... eu tô lendo os tópicos, que é tudo na mesma profecia. Sim. Tomarei suas mulheres à vista de todos e à luz do dia, né? Foi o que então, aconteceu. Absalão e as concubinas de Davi. Ele não Sim. tocou nas esposas. Não. Só que aí para Mas entender... eram mulheres dele Isso. também. Mas só para entender assim, ó. Reinado. Mulher tinha um posto, obviamente, acima das concubinas, mas as concubinas também eram mulheres do rei. Sim. Mesmo que se você não fosse rei, se você se casasse com uma, você teria o direito de ser rei. Sim. Por isso que era muito perigoso. Existiram vários princípios de reis. Quando o rei morria, ele mandava matar. Quem estava muito doente, ele mandava matar todas as mulheres. Isso. Por quê? Para ele deixar por herdeiro, por primogênito. Se o primogênito não fosse ficar com essas mulheres. E aí tinha algumas contradições de povos Sim. religiosos que não podiam, mas essas mulheres normalmente morriam todas junto com o rei. Tem Quileabe também, Quileabe, que era um dos filhos de Davi também, que morre, Sim. morre afogado. Né? Eu não Que sei é logo se... quando ele era criança. Né? Isso, Sim. né? Amnon, então, que é assassinado. Tem bastante. Tem essa revolta do Absalão. Eu não sei se há algum contraponto de vocês com essa rebelião, afastamento que a rebelião... de Davi de Jerusalém e depois o retorno. Mas que né? a rebelião dele se faz por causa. Porque, primeiro, ambição, claro. Não podemos falar de esconder a ambição. Mas tem a questão da omissão de Davi. E Davi se ausenta de Jerusalém porque por um Davi bom perdeu tempo, aquela né? coragem de um homem tão guerreiro, que aí que a gente estava falando nesse ponto. Após o pecado, Davi mudou, né? Porque obviamente se fosse antes do pecado, quando Davi realmente era aquele guerreiro, líder e confiante em Deus, ele teria matado através do abuso feito na filha dele, que era a irmã de Absalão. Então o Davi se ficou omisso. E com certeza muita gente começou a questionar. Tá, mas agora um filho de Davi pode fazer qualquer coisa? E aí começou a criar essa rebelião. E lá no finalzinho da questão da profecia, você fez isso em segredo, mas eu farei isso à vista de toda Israel. Sim. Que aí foi quando que durante o dia as concubinas do rei estavam Sim. na cabana de Davi e Absalão foi lá, todo mundo viu a luz do dia. Se cumpriu exatamente, e isso criou o quê? Uma grande vergonha para Davi. Sim. Né? Imagina. São pastor Zé. situações. E aí, avançando um pouco, né? Vem toda essa revolta de Absalão, vem as situações. Aí, quando Davi restaura o reino, vem aquela bobagem que ele faz de querer fazer o censo. Aí Davi né? já volta de volta. Já volta, né? Vem de E volta. aí ele vem querer fazer aquele censo, né? Aquele censo para ver qual é o tamanho do exército dele. E Deus disse, não era para fazer isso. E ele resolve fazer. Quando ele faz aquele censo, tem aquele episódio que o anjo se levanta e vem ceifando o povo, né? Vem uma praga vindo contra Jerusalém e Davi começa a clamar a Deus, o que está acontecendo? Aí Deus dá aquelas duas escolhas para ele, né? Que nenhuma das duas era boa. Ele compra lá a eira de Araúna, né? E a Araúna quer oferecer, não, pega os animais, pega o terreno, sacrifica aí. Ele diz, não, eu vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Vai lá, paga pelo valor da terra, faz a oferenda e cessa a praga. Porque a praga vinha justamente porque ele escolheu fazer um censo que Deus disse que não era para fazer. Você não precisa contar teu exército sou eu. Hoje eu preguei lá sobre um outro rei que a gente vai ver aí mais adiante, Josafá, né? Aquela batalha onde é feito só na adoração. O rei, Deus disse, a batalha é minha. E sempre foi de Deus, né? Davi sabia disso, que ele só ia vencer debaixo da bênção de Deus. Mas quando ele resolve contar o exército dele, Deus manda uma praga. E aí ele começa a sofrer por desobediência. Eles são um pecado vai levando a outro. Tiago, no primeiro capítulo, ele começa a falar desse crescimento do pecado, né? O pecado vem na mente como um desejo. Se você vai alimentando aquele desejo, ele
ele engravida daquele desejo, ele começa a gerar uma tentação, e aquela tentação se consuma trazendo vida ao pecado, que é vida, é morte, né? Trazendo o pecado à consumação. E aí o pecado consumado gera morte. Então foi o que aconteceu com Davi. E depois disso o reino dele teve uma certa decadência. Mas no meio disso nasce, né, o Salomão. E ele também estava empobrecido, né? Porque naquele período em que Absalão reinou, ele gastou rios do dinheiro de Davi para fins de contratar mercenários, né? Mas apesar disso, né, a gente vê no fim da vida de Davi que ele não era tão pobre assim, né? Porque o valor que ele arrecadou para a construção do templo ali, se a gente vai atualizar aquele valor ali, é uma fortuna, né? Nós chegamos aqui algo que eu acho interessante, né, em 2 Samuel, lá já no capítulo 22, mais pro finalzinho, que é o cântico e a oração de graças de Davi, né? No capítulo 22 e no versículo 22, algo que eu acho que demarca toda a história de Davi. Esse versículo diz assim, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Não, ele tinha esse temor de Deus, da adoração, do culto, né? Ele manteve o culto. Apesar dos pesares, com todos esses fracassos dele, ele nunca deixou de buscar Deus. Tanto é que a primeira coisa que ele faz quando ele vê aquela praga vindo, ele vai oferecer algo a Deus, né? Diz, não, vamos... Isso, daí logo em seguida nós temos as últimas palavras de Davi, que já é pro final. Mas aí antes tem aquela oferta, né? E também tem os 37 valentes de Davi que ele teve, né? Essa história é muito interessante, né? Quando pega esses valentes aí, o problema é que demanda muito tempo a gente analisar cada um deles, mas são homens, né, assim, tem aquela história do campo de lentilha ali, né, que o cara pega a espada chega a grudar na mão dele, quando eles vêm atacar Davi, um homem sozinho prevalece contra muitos, né? Então, esses heróis, esses valentes de Davi, eram homens que eram rejeitados pela sociedade, e Davi forjou um exército de valentes, né? Ele tinha, Davi tinha uma capacidade de ensinar, uma capacidade de escrever, de compor. Davi compôs salmos, provérbios, Davi compôs canções, né? Então Davi era um homem que tinha muita qualidade. Eu, particularmente, sou um grande fã tanto do rei Saul, Sim. né? Eu sou um grande fã da Idade Antiga, eu sou um grande fã do período de reis, eu sou um grande fã de rei Davi, hoje aclamado até hoje, né? Como um grande rei. Tanto que a bandeira de Israel tem a estrela de Davi no meio dela. Davi, né? Eu acho porque eles contam, né, que o descendente de Davi, que seria o Messias, vai vir para eles. A nossa série é heróis ou vilões, né? Eu acho que para Saul nós colocamos como vilão. Teve infelizmente não tem como não ser, porque o próprio Deus deixou ele como vilão, quando o próprio Deus saiu dele, que não vai ser o caso de Davi. Davi morreu na presença de Deus. Davi é um herói que teve seus episódios. Foi quase, resbalou ali, né? Mas no meu ponto de vista, um herói, com certeza, um herói, né? Sim. Um herói para todos, né? E dando sequência pro finalmente a velhice de Davi ali em o primeiro livro de Reis, muitos pensam que, ou talvez teriam a ideia que Davi fosse morto ou tivesse morrido em batalha, né? Mas não, né? A palavra morreu de velho mesmo. A palavra nos diz que Davi ele morre no seu leito, avançado da sua velhice. Ele chama então Salomão, que é o seu filho, o sucessor, então que será posteriormente o rei, né? Ele dá conselhos, né, Pastor Jorge, nessas questões finais, Pastor Jorge. O que o senhor tem a acrescentar mais para nós sobre... É interessante, quando a gente vê Salomão escrevendo os provérbios, ali nos primeiros capítulos ele tem uma parte que ele diz assim: quando eu era criança na casa do meu pai me disse, né, busca a sabedoria, coloca todo o teu ouro para comprar a sabedoria,
investe na sabedoria, porque ela vai te fazer isso e aquilo. Então, a gente acha, as pessoas acham estranho quando Deus aparece para Salomão e diz assim, pede-me o que você quer, e ele vai e pede sabedoria. Da onde ele tirou essa ideia, né? E ele mesmo diz que é Davi que ensina ele, né? Porque Davi instrui ele, olha, busca a sabedoria, gasta, investe teu ouro, tua prata para adquirir sabedoria. E aí ele vai, primeiro pedido, quando Deus disse, meu pai me disse, eu vou buscar sabedoria. E aí, quando ele busca a sabedoria, Deus diz, porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar também. Te tornarei mais sábio. Mais sábio, vou te tornar rico, vou te tornar próspero, vai crescer, vai ser um vencedor. Então, veja que Davi, ele tinha esse caráter de instrutor, de formador. Eu creio que todos nós que servimos a Deus, nós devemos trabalhar para que o nosso legado ele permaneça, né? Nós temos que formar líderes. Eu não sei se vai ser possível, mas na quinta-feira que vem, meu filho vai estar aqui, né, na cidade. Ele vem com as crianças aí. Só que vão estar no culto, vai ter ceia. Não sei se vai dar tempo de trazer ele aqui junto, para vocês conhecerem também. Porque é o meu filho que é pastor, mais velho, e ele, vocês podem ver um pouco mais do que eu tenho de sabedoria está na vida dele. Porque a gente investiu nele, né? Ele desde pequeno aprendeu a palavra de Deus, foi instruído, foi colocado material à disposição, foi levado a ter curiosidade pelas coisas do reino. Então, quando você investe e vê um filho crescendo em sabedoria, tendo um ministério profícuo, desenvolvendo o reino de Deus, isso aí é o legado que a gente vai deixar para a próxima geração, né? E aí vai estar aí o meu neto, que é o primeiro neto, que é filho dele, que também já está começando a aprender o caminho reto, né? E eu creio que o Luiz Gustavo, que é meu neto, também um dia vai ter o ministério dele e o nosso legado vai seguir, né? Christian, chegamos na nossa parte final, nossos últimos 10 minutos. Temos mais alguma participação? Meu amigo Vanderlei está com a gente, acompanhando a programação. O Carlos Brizola colocou belo programa. Essas seriam as participações. Meu amigo Jonas Curti também estava acompanhando aí a programação do Papo de Fé, até compartilhou com a gente aí a programação. Isso então, aí. Seriam essas. Isso aí. Então, como a gente sabe, o nosso tempo que voa, né? A gente começa a falar um assunto que é interessante, um assunto que nos chama a atenção, e quando vê as horas se passam, né? Entramos nos nossos últimos minutos finais. Eu gostaria que o Wellington desse sua participação, suas considerações finais. Tem alguma questão que daqui a pouco o Wellington queria colocar para nós a respeito dessa... Como o pastor Jorge colocou, acho que é interessante esse diálogo que Davi tem no final do seu leito da morte com a sua descendência, com Salomão, que então é o próximo rei, né? Eu basicamente já concluí a introdução, não vou ser redundante na questão de refalar sobre Davi. Para mim, me marca a vida de Davi, quando a gente pensa assim, como ser um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que isso é impossível, tu hoje ser cristão e tu não ter isso no teu dia a dia. Não estou dizendo que você vai pensar isso diariamente, mas ao longo do teu mês, ao longo de que você esteja cultuando a Deus, na tua caminhada, nas tuas lutas, tu pensar, poxa, mas como que eu agrado a Deus, né? Essa é uma grande indagação e vem dali, né? A questão do aprender, do viver com Cristo, com Deus. A gente tem a própria linhagem de Davi, vem o Messias, embora o judeu não reconheça, né? Mas sim, a gente tem... Só quando a gente vai falar de Salomão, é um ponto que a sabedoria dele é encantadora, embora Salomão é tão citado em outros livros, se tem algumas diversas curiosidades sobre Salomão, que quando alguns manuscritos dele, algumas questões sobre magia negra que é atribuído a ele, tem um período também de conturbação, de perturbação do rei. É muita coisa interessante que a gente vai ter, e tudo isso a gente vê que ele tentou transmitir, como o pastor Jorge falou, que eu não vou precisar repetir, que é o ponto em que
o que realmente deixou de herança a proximidade com Deus e o buscar sabedoria, né? Que eu acho que esse é o ponto entre que a gente poderia diferenciar do Davi guerreiro para o Davi sábio. Então, como eu citei antes ali, a consequência, né, e no ponto ruim, mas também há consequência no ponto bom da história, que foi quando Davi, então, já mais fraco, prezou então pela sabedoria, né? Então, para mim, Davi, um grande herói, um grande líder, um rei exemplar, organizado financeiramente, organizado politicamente, um cara que prezou pela ética, porém errou, óbvio, Teve errou, seus erros. sim, mas como rei, isolando esse pecado pessoal dele, quanto rei, eu acho que ele chegou a 99% de acertos, né? Então, da minha ponto, acho que é isso. Pastor Jorge. Não, é bem isso mesmo, né? É um rei que nos dá muito ensinamento, né? Muito ensinamento, Davi. Tanto é que Deus diz que da descendência dele, quando Paulo fala lá, diz, usarei para vocês das beneficências prometidas a Davi. Quer dizer, Davi é citado lá adiante. Jesus é conhecido como filho de Davi, né? O próprio Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim, clama ali. O texto que eu tinha citado antes é Provérbios 4:3, né? Que diz assim, quando eu era pequeno na casa do meu pai. A gente tem que entender essas coisas, a importância de você ser fiel a Deus, e todos nós como pessoas corremos o risco de errar num ponto ou no outro, mas quando a gente errar e Deus nos advertir, a gente tem que ter a humildade de reconhecer o erro. E o nosso legado, né? Deus não anulou o legado de Davi. Pelo contrário, prometeu para ele um reino que nunca se acaba. E quando Jesus nasce da descendência de Davi, né, a gente tem que ver que Jesus era descendente, primeiro, daquela mulher que acolheu os espias, a Raabe, né? Ela casou com Salmão, que veio a gerar Obed, depois Obed veio a gerar ao filho lá, que agora não lembro o nome dele. Daí vem o Jessé e vem Davi. Daí de Davi vem Salomão, desta mulher Batseba, também tem aquela história de Tamar, que é com Judá, que também é a descendência de Jesus, né? De todos esses problemas, Deus transforma em bênção. E quando Jesus nasce dessa linhagem, porque era promessa, né? Jesus vem alinhar essa linhagem. E esse reino é eterno, porque Jesus é rei por toda a eternidade. Está entronizado nos céus e de lá não sai. Então a promessa que Deus disse que o reino dele seria perpétuo, porque Davi reinou em Jerusalém. Jesus reina na nova Jerusalém, que vai descer do céu. Aqui nós temos que entender uma coisa, né? Jerusalém, né? Jerusalém, o nome da cidade, é a cidade da paz de Deus, né? E esse im é um plural dual, existem duas iguais, existe uma na terra e outra no céu. E essa do céu vai descer para a terra e vai unificar tudo no governo do Messias, né? Que vai ser no milênio, que alguns ainda esperam para agora, mas não vai acontecer agora, vai acontecer quando Jesus voltar. Mas que momento para falar pré e pós aqui, né? Um dia a gente chega lá. Né? As minhas considerações em respeito ao rei Davi, eu acredito, como eu falei lá no início, quando nós começamos a falar sobre o rei Davi, ele foi um homem humilde e temente a Deus. Eu acredito que nós possamos trazer para a nossa vida Davi como um grande exemplo. É claro que citamos que ele teve alguns erros, mas nós temos que reconhecer e sermos humildes, mas tementes a Deus. Eu acho que esse é o grande legado que Davi deixa, e eu acredito que aqui na mesa nós temos a concordância que então Davi foi um grande herói. E de Davi nós podemos tirar muitos exemplos e trazer para as nossas vidas pessoais hoje. Amém. Sobre a vida de Davi. Então eu queria aqui agradecer a todos que nos ouviram,
a todos que nos assistiram, que estiveram com nós nesta 1 hora, neste papo de fé bacana, legal, onde a gente quis trazer um pouco mais sobre a vida de Davi. Espero que conseguimos esclarecer um pouco mais sobre a vida do rei Davi. Eu queria dar o meu boa noite aqui a todos, então, e dizer que é uma honra, uma alegria, é um prazer estarmos aqui nesse Papo de Fé. Eu gostaria também que o Hélito desse seu boa noite. O meu cordial boa noite, então. Cordial boa noite. Pastor Jorge. Boa noite, que Deus esteja derramando graça, bênçãos sobre a vida de todos. E hoje vamos pedir para o Christian dar o seu boa noite também e fazer uma oração final. Muito bem. Só quero registrar aqui o meu amigo Daniel Matos comentou aqui, dizendo: uma das maiores virtudes de Davi foi reconhecer diante de Deus o seu erro. Um monarca terreno se curva diante do monarca do universo. Aleluia. Muito obrigado, Daniel, pela participação. Agradecer a sintonia de todos, né? Nossa live vai ficar disponível, você possa estar reassistindo novamente, compartilhando, interagindo aqui com o nosso canal. Oramos. Pai, te agradecemos por essa programação, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Jorge, do Vitor, do Wellington, do Marcos, que estiveram com a gente aqui nos estúdios e com muito carinho, com muito amor, prepararam essa programação e trouxeram ela, Senhor, até o celular, o computador, o rádio de quem acompanha. Que essa palavra, que o que foi comentado, o que foi abordado, possa ser uma semente, Senhor, que venha frutificar, abençoando o ouvinte, dando graça, que o teu amor seja revelado, que o Senhor possa alcançar a cada um, derramando das tuas bênçãos, Pai. Muito obrigado pelo papo de fé e que a tua graça e o teu amor seja derramado sobre esta programação. E na quinta que vem, que o teu Espírito Santo possa estar conduzindo para mais um tema, para o prosseguimento dessa temporada e que a gente possa ainda mais abençoar as vidas. Em nome de Jesus é o nosso pedido. Amém. Amém.